palavra importante para nós aqui em Hebreus capítulo 2, verso 1, que ele fala assim: se você gostar, esse é o canal O Pregador Caminhando pelo Evangelho. Se você gostar, compartilhe, mande para frente, amém? Vem comigo. Fala assim, Hebreus capítulo 2, verso 1: portanto, convém-nos atentar com grande diligência para as coisas que já temos ouvidos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Temos que prestar atenção naquilo que nós aprendemos, tudo que nós temos ouvido. Por quê? Porque o evangelho de hoje está deturpado. Hoje se prega-se glória, hoje se prega-se prosperidade, hoje se prega-se glamour, ostentação. Mas vamos prestar atenção naquele evangelho que nós ouvimos lá no princípio. Vamos ficar de ouvido nele. Por quê? Porque ele está falando aqui, olha, vamos prestar atenção no que nós ouvimos para não nos desviarmos daquilo que aprendemos. Porque o que está sendo pregado hoje, eu não sei se gera salvação de alma. Eu não sei se haverá arrebatamento do que é pregado hoje. Então quem aprendeu aquele evangelho da salvação, segura. Hoje é o evangelho da prosperidade, hoje é o evangelho da cura. Muitos evangelhos pregando. O evangelho da riqueza, da ostentação. Mas o evangelho da salvação não está sendo mais pregado. Então vamos prestar atenção nele. E ele fala aqui, olha: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se nos atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos a que ouviram? Ele está querendo dizer aqui, se a palavra de anjos, todas elas se cumpriram. Se um anjo chegou e falou, vai cair fogo, caiu. Vai cair água, caiu. Tudo que o anjo falou, aconteceu. Então, quanto mais a palavra de Jesus vai se cumprir também. Se a do anjo se cumpriu, a de Jesus vai cumprir. As pessoas estão levando na brincadeira. Ele falou que ele vai voltar, ele falou que tem céu, ele falou que tem inferno, ele falou que tem recompensa, tem galardão. Ele falou sobre perdão, ele falou sobre o suportar, ele falou sobre a tribulação desse mundo, ele falou que sobrecarregar a cruz, ele falou um monte de coisas. Jesus, o evangelho de Cristo está aí. Então, se a palavra dos anjos foi confirmada e não caiu por terra, quanto menos a de Jesus. Então Jesus deixou um evangelho pregado, e esse evangelho da salvação, esse evangelho vai salvar nossas almas, que iniciou-se com Jesus, passou-se pelos apóstolos, e foi passando de um para o outro, e chegou até os nossos dias, pela palavra que mantém a base. A Bíblia mantém a base, e nós pregamos essa base. Estou aqui para alertar, para confirmar essa palavra de salvação. As pessoas vão vivendo como querem sem Jesus, e não é difícil viver sem Jesus, é até gostoso viver sem Jesus. Nós não temos peso da consciência, dá para viver sem Jesus. O que não dá para morrer sem Jesus. Morrer sem ele é que não pode. E aí isso tem que ficar gravado em nossa mente. Ele fala aqui, olha, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não vai escapar. Que a grande salvação, a qual começou a ser anunciada pelo próprio Jesus, e depois pelos apóstolos que vieram depois deles, que ouviram. E quando os apóstolos pregam, quando nós pregamos, olha lá, testificando o verso 4, Hebreus 2,4, testificando também Deus, testificando Deus se a pregação é verdadeira com eles, através de sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Está entendendo bem isso aqui, Cristina? Então, como que eu sei que o evangelho que eu estou pregando é o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram? Sabe como que eu sei, irmã Cristina? Porque Deus testifica que é verdadeira através de curas, de milagres, de sinais, de maravilhas, de dons distribuídos para o seu povo. Então eu faço uma pergunta, irmã Cristina: Deus está fazendo milagres, sinais e maravilhas em nosso meio? Tá. Então ele está confirmando que essa palavra pregada é verdadeira. Porque quando a irmã Cristina ou nós oramos segundo a palavra, pregamos segundo a palavra, quando nós decretamos a palavra que Jesus pregou, foi registrado, e nós a transmitimos como foi transmitida, Deus chega e confirma com sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas, nós ficamos alegres. Fui curado, fui liberto, porta de emprego, Deus abençoou, ficamos alegres com isso. Mas a grande bênção é que esses sinais de maravilha, irmã Cristina, está apenas para testificar. Essa é a palavra correta. Essa é a palavra foi pregada verdadeira. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou ao mundo, que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que o homem para que ele se lembre dele, ou o filho do homem para que o visitasse. Então não foi para os anjos que Deus prometeu esse mundo aqui, não foi para os anjos, não, mas foi para um que ele fez um pouco menor que os anjos. Porque tu um pouco menor do que os anjos oficiaste, mas de glória o coroastes, e eu constituí sobre todas as obras das tuas mãos. Então Deus permitiu que Jesus, e dizer, Deus deu um corpo para Jesus, um pouco menor do que os anjos, porque não foi para os anjos que Deus deu esse mundo aqui Deus deu para aquele
aquele que já existia, mas que ele criou um corpo um pouco menor que os anjos. Esse homem chamado Jesus, olha lá, todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, não debaixo do pé de anjo, mas deste homem, deste personagem chamado Jesus, que ele criou um pouco menos que os anjos. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou se sujeitar, porque foi tudo que ele sujeitou. Mas agora ainda não vemos que as coisas como são sujeitas. Agora a gente não sabe. Mas como que eu sei que as coisas foram sujeitadas a Cristo? Parece que não. Agora parece que o diabo reina aqui. Agora o homem reina aqui. Eu sei, mas já está sujeitado. Porque através da aflição foi sujeitada. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Não o Jesus espiritual, mas o Jesus carne, Jesus homem. Por causa da paixão da morte. Porque ele foi feito carne para ele morrer pela paixão, pelo amor da morte. Para quê? Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então ele foi feito um pouquinho menor do que os anjos, pela paixão da morte, para morrer, porque através da sua morte, como homem, pode se resgatar o homem. Porque com o espírito ele não podia resgatar o homem na carne. Estão me entendendo? Olha agora. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles. Então Jesus, pela aflição, pelo sofrimento, ele ganhou a nossa salvação. E nós que cremos, ele traz para junto dele, remindo aqueles que creem nele. Estão entendendo que maravilha é essa? Para que pela consagração, pela aflição, o príncipe da salvação deles. Então Cristo foi consagrado e tudo foi sujeitado através da aflição, do sofrimento, que ele conquistou essa posição de glória. Nós não estamos vendo isso hoje, mas já está determinado, decretado por Deus. E aí a pessoa bobeia na sua vida. Isso aqui é ilusão, isso que está vendo aqui, está sendo filmado para você, é ilusão. Isso aqui é desse mundo, mas já está tudo debaixo dos pés de Cristo. E pela aflição ele consagrou isso tudo. E como você acha que nós vamos adquirir tudo isso? Tanto salvação como uma vida plena, se não for através da aflição. Está me entendendo? A aflição é que traz a consagração. A aflição é que traz a plenitude e o selo de Deus de confirmação que ele prometeu aqui para nós. Pela aflição em nome de Jesus, permanecemos firmes para a salvação. Fique em paz, passou 5 minutos, eu tenho que fechar o assunto. Deus abençoe, fique em paz.